Olá, segundo ano. Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, professor Márcio Augusto para mais uma aula de Sociologia. Agora, a nossa aula de número 4 do segundo bimestre, onde iremos falar sobre o capitalismo. Lembrando a vocês que novamente estou fazendo o mesmo esquema de aula, onde eu apresento apenas o slide e a minha voz, porque dessa forma o vídeo fica muito mais leve e muito mais fácil para as pessoas que têm dificuldade de acesso à banda larga terem um vídeo de qualidade com todas as informações necessárias sem ficar muito pesado. Lembrando também que eu estou disponível todos os dias na plataforma para responder às dúvidas e questionamentos de vocês e que se tiverem alguma pergunta mais urgente, podem entrar lá no meu Facebook, como vocês podem ver aí, prof.geoguto, faz a pergunta e eu responderei a vocês com o maior prazer. Vamos à nossa aula? Então vamos lá. O capitalismo é um sistema econômico em que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital, que se manifesta na forma de bens e dinheiro. Apesar de ser considerado sistema econômico, o capitalismo estende-se aos campos políticos, sociais, culturais, éticos e muitos outros, compondo quase que a totalidade do espaço geográfico. A base para a formação, consolidação e continuidade do sistema capitalista é a divisão da sociedade em classes. De um lado, encontram-se aqueles que são os proprietários dos meios de produção, a burguesia. De outro, encontram-se aqueles que vivem da sua força de trabalho, através do recebimento de salários, ou os proletários. No caso do meio agrário, ou seja, nas fazendas, no meio rural, essa relação também se faz presente, pois os donos das terras, geralmente latifundiários, ganham lucros sobre os trabalhos dos camponeses. Então, é errado dizer que o capitalismo ele visa lucro, Minto, deixa eu me corrigir. O correto é dizer que o capitalismo ele visa o lucro, não o capital. Ele visa o acúmulo de capital através do lucro. Quanto mais lucro eu tiver, mais capital acumulado eu também terei, desde que eu saiba fazer os investimentos e a utilização correta dos meus recursos para continuar acumulando capital e obtendo lucro ao longo de toda a vida da minha empresa. O sistema capitalista, desde as suas origens no final do século XV e início do século XVI, sofreu diferentes transformações, passando de um modelo transitório da crise do feudalismo a um complexo modelo de economia e sociedade. Essas transformações ocasionaram profundas produções e transformações na sociedade e no espaço, que, em partes, refletiram tanto as modificações nas técnicas e nos modelos produtivos, quanto resguardaram em si as heranças dessa dinâmica. Para fins didáticos, ou seja, para que vocês consigam entender de uma forma melhor, as principais análises dividem a história com base em 3 fases do capitalismo: o capitalismo industrial e financeiro e o capitalismo comercial. Existem alguns autores que ainda afirmam que existe uma 4ª fase que nós estamos vivendo agora, que é o capitalismo informacional. Esse termo ele foi criado e desenvolvido por um escritor chamado Manuel Castells, em uma obra intitulada A Sociedade em Rede. No século XV, o capitalismo recebeu o nome de capitalismo comercial. Para alguns autores pré-capitalismo, ele foi marcado principalmente pela expansão ultramarina, a colonização do Novo Mundo, ou seja, o continente africano, o continente asiático e o nosso continente, o continente americano, e aí América do Norte, Central e do Sul. As políticas mercantilistas, que se vinculavam à acumulação primitiva de capital, que era chamado de metalismo, a balança comercial favorável, que é quando você
exporta, ou seja, você vende mais do que você compra. Isso é a balança comercial favorável. E por fim, o surgimento das primeiras potências europeias, que eram Portugal e Espanha. Já no final do século XVIII e início do século XIX, teve origem então a segunda fase, que ficou conhecida como capitalismo industrial. Ele ficou caracterizado por muitas evoluções que foram primordiais à ocorrência da primeira revolução industrial, que aconteceu na Inglaterra, no século XVIII. A utilização do carvão mineral como fonte de energia para a indústria têxtil recebeu o invento da máquina a vapor e a inserção de outras nações no processo, como a França, a Alemanha, os Estados Unidos e o Japão. O imperialismo europeu fez a partilha colonial. O liberalismo e o surgimento do socialismo também marcaram fortemente esse período. Já o capitalismo financeiro tem seu início no século XX, ou seja, no século passado. E os fatos históricos e características dessa etapa nos remetem à segunda revolução industrial, com o descobrimento do petróleo como fonte de energia, o invento do motor a combustão, a indústria automobilística e a evolução nos transportes, a economia monopolizada, a indústria e as finanças, a criação da União Soviética, a quebra da Bolsa de Valores de 1929, também conhecida como a crise de 29, a intervenção estatal na economia, que termina com o liberalismo puro, e a expansão e o surgimento de grandes corporações e empresas transnacionais. A consolidação da terceira revolução industrial, também denominada de revolução tecnológica, se deu pela reordenação espacial da indústria, a reorganização da divisão internacional do trabalho e principalmente pela acelerada evolução e inovações tecnológicas nas telecomunicações, nos transportes, na informática e na biotecnologia. E é aqui exatamente que se supõe que está iniciando então essa quarta fase chamada de capitalismo informacional. Por que isso? Porque nós vivemos na era da informação. Atualmente, informação é tudo. Quem possui, quem detém a informação, tem vantagem. Imagina, por exemplo, se você tivesse a informação exatamente do que vai cair na tua prova de sociologia. Você vai estudar muito mais aquilo que você sabe que vai cair. E aí, a possibilidade de você se dar muito bem na prova sobe vertiginosamente. Aumenta muito as suas chances de obter sucesso. Por isso que a informação é tão importante. Imagina, por exemplo, se alguém falar para você: João, Pedro, Antônio, Maria, Severina, Carla, amanhã, lá no centro de Caxias, vai ter uma empresa oferecendo empregos, né, para os 10 primeiros que chegarem. Se você já tem essa informação, você já sai de casa muito mais cedo para garantir o seu lugar naquela fila. Então, informação é imprescindível. A informação ela é importantíssima. E é por isso que nós vivemos numa era da informática, na era da informação, onde tudo é informatizado. Né? E quando a gente fala dessa reordenação da indústria, a reorganização da divisão internacional do trabalho, a gente fala justamente desse momento que a gente está vivendo. Olha só, eu estou trabalhando no sistema de home office e estou dando aula para diversas turmas sem sair da minha casa, produzindo um material que eu não tinha, um material específico para cada um de vocês. E aí, alguns vão aprender melhor, outros não vão ser tão felizes nesse processo de aprendizagem. Mas é uma coisa que todos nós devemos nos adequar, porque é o que estamos vivendo no presente momento. Não dá para fugir disso. Então, galera, o que eu preparei para hoje termina aqui. Como eu falei para vocês, eu estou fazendo um processo de simplificação das aulas, onde menos é mais. Eu trago apenas um tema, onde eu falo de forma muito sucinta e muito rápida,
sem botar muita coisa para vocês copiarem, porque dessa forma eu acredito que vocês consigam aprender melhor. Aprender menos não significa aprender sem qualidade. Vocês estão aprendendo menos na quantidade, mas muito mais na quantidade, na qualidade, quer dizer, né? Porque eu apresento apenas um tema, eu falo sobre esse tema, você consegue ouvir, você consegue fazer as suas anotações e a possibilidade de você compreender muito mais sobre esse assunto é infinitamente maior. Então, a nossa aula termina aqui. Eu desejo a todos um forte abraço, muita saúde, muita paz e, claro, bons estudos. Tchau, tchau, galerinha. Um abração para todos vocês.